Olá, seja muito bem-vindo à Porta Oculta. Estamos iniciando um novo capítulo por aqui. Eu sou Cassiano, seu anfitrião, e estaremos dando continuidade ao nosso módulo sobre hermetismo. Nós já desenvolvemos atividades sobre os dois primeiros princípios dentro dos estudos herméticos, né? Que é o princípio do mentalismo e o princípio da correspondência. No capítulo de hoje nós vamos tratar sobre o princípio da vibração, ou a lei da vibração, se você preferir dessa forma, tá? Essas informações, esses estudos a respeito das 7 leis herméticas, eu já falei aqui, mas vale ressaltar, você encontrará presente no livro O Caibalion, e existem várias edições diferentes, várias traduções para o português. Eu recomendo para vocês a edição da editora Pensamento. É uma editora muito séria quanto o que diz respeito sobre estudos esotéricos ou iniciáticos, né? Então essa fica a minha breve recomendação, né? Então aqui a gente vai estar tratando hoje a respeito do princípio da vibração. Boa parte do conteúdo apresentado aqui é extraído do próprio livro O Caibalion, né? Eu vou sempre referenciar quando, em alguns momentos, eu vou fazer leituras aqui de trechos extraídos do próprio livro, né? Para tanto melhorar nosso desenvolvimento aqui, quanto podemos traçar certas reflexões a respeito desse texto, né? Então, essa daqui, como sempre digo, é apenas uma atividade feita de discípulo para discípulo, de interessado para interessado, né? Não me coloco de forma alguma como um representante do hermetismo, como um mestre hermético ou um instrutor, de forma alguma. Estou aqui apenas para partilhar um pouco dos meus estudos, um pouco dos meus pensamentos e desenvolver algumas reflexões aqui junto com cada um de vocês. E se de alguma forma esse conteúdo ajudar você a pensar sobre o assunto, a trazer suas próprias reflexões, isso é algo que já me deixa completamente satisfeito. Lembre-se sempre, é muito importante que a gente pense a respeito de cada um dos temas, cada capítulo que está sendo tratado aqui. É muito interessante que você reflita nele depois, né? Se você não leu o livro, eu até mesmo recomendo que leia o livro, para que assim você possa fazer suas próprias análises, tirar as suas próprias conclusões a respeito disso, certo? Então, falando a respeito do princípio da vibração, né, eu vou ler aqui um breve resumo, tá? Sobre o enunciado da lei da vibração. Então, é um resuminho breve sobre o que o próprio Carvalho nos apresenta, o que seria, né, o princípio da vibração. Então, o princípio da vibração, ele nos diz que, né, o seu enunciado em si, né, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevado será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinita que praticamente ele está parado. Como uma roda que se move muito rapidamente parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração. No ser humano, cada pensamento e emoção tem sua intensidade vibratória. O entendimento dos processos vibracionais pode possibilitar o ajuste da sua mente
a um grau desejado, pois pode-se alterar a polaridade dos níveis de pensamento e, com isso, obter um perfeito domínio ou controle sobre seus estados mentais. Sendo assim, é possível influenciar o campo vibratório do mental de uma pessoa, emitindo para ela um pensamento bem definido e com um maior poder de vontade do que o dela. Entretanto, torna-se uma prática condenável quando a intenção do emissor for a de prejudicar o caminho evolucional de seu semelhante. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou um centro do poder. Então, isso um breve resuminho, né, a respeito da definição do princípio da vibração, né? Nós já podemos ver aqui vários pontos que foram apresentados, né? Até mesmo o comparativo da diferença entre o próprio espírito e a matéria, né? Pensando no espírito como algo extremamente mais sutil e a matéria como algo mais grosseiro, mas ainda assim, o que vai diferenciar uma coisa da outra são os seus estados vibracionais, né? Falamos também, vemos aqui também, então tudo isso a gente vai desenvolver muito melhor durante esse episódio aqui, né? Também sobre a própria questão dos estados vibracionais da nossa mente e dos nossos sentimentos, né? Tudo isso ele é definido pelo próprio estado de vibração e a transmutação que a gente pode promover, né, dentro dos nossos pensamentos e sentimentos, ela vai acontecer através de uma alteração no estado vibracional realmente deles. Às vezes nossa mente está com uma frequência muito baixa, né? Isso quer dizer que o estado vibracional do nosso corpo mental está baixo e isso acaba nos trazendo pensamentos desagradáveis, pensamentos mais densos, né? E a forma que a gente pode trabalhar eles, pode sutilizar o nosso estado mental, é justamente através da elevação da sua vibração. Vamos aqui primeiro, eu vou primeiro trazer uma parte mais profana do nosso estudo, obviamente, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito de uma comparação, né, entre esse princípio e a própria condição acadêmica a respeito da vibração, né? Só para encerrar essa parte da abertura, né? Como nós já vimos anteriormente, a vibração ela é o que define a diferença entre os planos da matéria e a própria distinção entre esta mesma matéria e o espírito. Tudo parte de uma mesma fonte possuindo os mesmos atributos, mas o estado de vibração entre cada um é o que lhes diferencia. No episódio anterior a gente conversou um pouquinho a respeito dos planos, né? Nós falamos sobre a lei da correspondência. A lei da correspondência ela acaba trazendo consigo esse tema dos planos, né? Os diferentes planos da matéria, a própria distinção entre o plano material e o plano espiritual, né? Então, a diferença que existe entre eles é o próprio estado vibracional, né? Mas ainda assim, tudo que é manifestado é a mesma coisa, né? Com a mesma essência espiritual e material simultaneamente. Mas a sua natureza, as suas naturezas, elas variam de acordo com as variadas vibrações. Então, o que vai distinguir um plano do outro, o que vai diferenciar um estado da matéria do outro, é a própria condição vibracional em que cada uma se encontra, né? A própria situação de o que diferencia o espírito da matéria também vai ser a própria condição da vibração, né? O espírito tem um estado vibracional bem superior à própria condição da matéria, e dentro da própria matéria nós podemos observar que há diversos tipos de matéria diferente,
E quanto mais grosseira for essa matéria, quanto mais física, quanto mais material ela for, mais densa a sua vibração também vai ser, né? Isso acaba trazendo esse aspecto físico que nós conhecemos, certo? Então, um breve enunciado aqui, um axioma hermético, ele vai nos dizer que o terceiro grande princípio hermético, o princípio da vibração, compreende a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está parado, que tudo se move, vibra e circula. Vamos destrinchar um pouquinho algumas ideias a respeito dessa mesma frase, certo? Nós já começamos aqui dizendo que o princípio da vibração compreende que no universo tudo se move, tudo vibra e circula. Então tudo está em um certo movimento, seja um movimento circular, seja um movimento circular, e todos esses movimentos eles acabam promovendo uma própria vibração, né? Essas informações, esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento, ele já é dito há muito tempo dentro dos círculos iniciáticos, né? E gradativamente, esse tipo de entendimento, de compreensão, ele passou a ser incorporado dentro dos meios acadêmicos e de acordo com o próprio desenvolvimento científico da humanidade. Foi possível comprovar muito desse tipo de disciplina, né? Muito dessas compreensões abstratas que se tinham a respeito do princípio da vibração e muitos outros princípios, né? À medida que nós vamos progredindo cientificamente, muita coisa vai sendo comprovada, às vezes é apresentado com uma linguagem diferente para nós, às vezes a forma em que ela é elaborada matematicamente ou até mesmo comprovada, né, por testes, por análises, acaba sofrendo uma certa alteração. Mas nós também devemos pensar que na mentalidade do ser humano, há 5.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, ele falaria de formas diferentes, né? Então, às vezes, a linguagem que nós utilizamos cientificamente hoje é uma linguagem diferente do que era utilizada há 2.000, 5.000 anos atrás, mas por mais que mude a linguagem, por mais que mude a forma de se expressar, eles ainda permanecem falando a respeito da mesma coisa, né? Então, se a gente nos projetar, eu trouxe aqui uma breve descrição de algo que nós vamos desenvolver bastante, tá? Que é a seguinte situação. No século V a.C., o filósofo Demócrito de Abdera, em suas práticas mentais, ele se colocou em analisar a matéria, né, que era considerado como algo sólido, né, algo concreto. Então, a matéria era vista como algo fixo, né? Fixo não que entendia-se que havia uma mudança na própria matéria, mas era entendido que a matéria era algo material, né? Algo realmente concreto, algo que era o que realmente era. Porém, Demócrito, em suas reflexões, ele reparou que era possível cortar uma coisa em duas partes, né? E essa metade pode ser cortada novamente, e cortada uma vez mais. E nós podemos ir dividindo e dividindo até chegarmos em uma parcela tão pequena que será indivisível. Então, qualquer coisa material poderia ser cortada e cortada e cortada e cortada consecutivamente até o momento que chegaria-se em algo indivisível. E aí nós temos o início da teoria atômica, né? A palavra atômica, ela vem de átomos, não cortável, não tomos cortável, né? Que seria a menor parcela que compõe a matéria. Então seria esse algo indivisível que estrutura a matéria. E isso nós estamos falando do século V a.C., né?
O próprio Demócrito, ele considerou que não somente ele, obviamente, existiam outros pensadores que entraram nesta mesma corrente e ajudaram o desenvolvimento desse raciocínio, né? Demócrito considerou que o átomo ele representava uma estrutura sólida, né? A base da matéria seria basicamente a base fundamental da matéria, né? Um elemento indivisível, como minúsculos blocos que constroem o universo. Então é como se todo o universo fosse construído por minúsculas partículas indivisíveis que vão construir o que nós conhecemos. Não. Se for pensar numa linguagem bem atual, eu posso imaginar uma situação de um pixel de uma foto. Se eu olho um único pixel, eu não tenho nada realmente compreensível, eu tenho apenas um pontinho que assume uma determinada cor. A soma, um pixel em si, ele não vai me representar nada ou praticamente nada. Agora, no momento em que eu tenho uma infinidade de pixels montadas de uma forma ordenada, cada qual com uma determinada cor, eu consigo construir uma imagem, né? É assim que o nosso próprio celular acaba processando uma foto que eu tiro hoje. Então essa era o conceito inicial do que seria um átomo. No século XX, o físico J.J. Thomson descobre o elétron, né? Aqui a gente tem uma transformação na própria concepção do que seria o átomo. Óbvio, ao longo desses anos, muitas mudanças no pensamento do que era o átomo foram acontecendo, né? Mas uma grande revolução de tudo isso vem no século XX, com a descoberta do elétron. E nesse momento nós passamos a compreender que há coisas dentro do próprio átomo, né? O átomo ele não é algo sólido, não é um bloquinho que constrói as coisas como era pensado no século V a.C. Muito bem. A partir desse momento que nós entendemos que há coisas dentro de um átomo em si, nós podemos partir para a análise que logo ele pode ser quebrado também, porque o átomo não é uma coisa sólida e fixa. E com isso, nós vamos ter o resultado desse tipo de compreensão alguns anos depois, na própria fissão nuclear, né, que acaba gerando como resultado negativo a própria construção das bombas atômicas, né? E como resultado mais benéfico, pensando por essa forma para a humanidade, a própria energia nuclear utilizada em usinas nucleares, né? Para alimentação elétrica de muitas cidades. Muito bem. Esse modelo atômico, né, mesmo falando ali do século XX, ele foi muito aprimorado até a atualidade. Então, do século XX para cá, muita coisa foi complementada dentro do próprio modelo atômico. E isso nos permitiu chegar à física quântica atualmente, né? Que trata de eventos ainda inexplicáveis que ocorrem dentro dos átomos. Então hoje a física quântica passa a entender que dentro de um próprio átomo, né, é um universo, um micro-universo que acontece ali, com leis estritamente aplicáveis ali dentro daquele único contexto, e pouca coisa que ainda é compreensível pelo ser humano, seja por uma própria limitação mental que ainda passamos, ou realmente por uma limitação de recursos técnicos que nos permite compreender melhor isso, certo? Quando a gente passa a pensar um pouquinho dentro do átomo, aqui eu vou trazer apenas um pequeno ponto de reflexão de algo que eu acho realmente interessante pensarmos sobre, né? Além dos átomos que compõem tudo o que conhecemos, nós nos deparamos com uma outra coisa que é realmente um grande mistério dentro desse universo micro, né?
que seria o vazio ou o vácuo existente entre os átomos. Então, o que é ali é basicamente um absoluto nada, onde tudo está contido, né? Então, os átomos eles estão suspensos dentro desse vazio. É um grande vazio onde os átomos se aglomeram, né? E à medida que os átomos vão se aglomerando, eles vão construindo a própria matéria. Só que o mesmo ele vai ser válido dentro do nosso sistema solar, na própria galáxia, né? Se a gente pensar na lei da correspondência, nós veremos que átomos e galáxias possuem pontos em comuns. Ambos estão em constante movimento, né? Ambos giram em seus próprios eixos e se movimentam em torno de um outro centro de maior poder, e tudo isso vai gerar como resultado final uma vibração, né? Então, primeiramente, o átomo ele em si não está parado, né? Todos os elétrons, todos os prótons que existem ali presentes estão em um constante movimento, né? Seja um movimento de rotação no seu próprio eixo, seja um movimento dos elétrons circulando, né? As camadas de valência e tal. Então, ele não é algo fixo. O movimento ali dentro do átomo ele é contínuo, né? E o mesmo acontece no nosso sistema solar, o mesmo vai acontecer nas demais galáxias existentes dentro do próprio universo, né? Então aqui tudo isso é para vir demonstrando, né, como nada está parado. O nosso próprio planeta, separei aqui algumas informações interessantes para a gente pensar realmente que a inércia é algo que não existe, né? O nosso próprio planeta, ele possui os mesmos movimentos, né? A Terra gira em torno do seu próprio eixo. E essa velocidade de rotação da Terra é de aproximadamente 1.670 km. Ela se move também ao redor do Sol em um movimento elíptico. Esse movimento elíptico ele possui em torno de 107.000 km por hora. Então essa é a velocidade que o planeta Terra está se movimentando ao redor do Sol. E aí todo o nosso sistema planetário ele está num deslocamento que circunda o centro da nossa galáxia. Nós estamos bem distantes do centro da nossa galáxia, mas nós temos um movimento que fica dando voltas em torno desse centro, né? E essa velocidade ela é estimada em 828.000 km por hora. E obviamente todos esses movimentos que o nosso próprio planeta Terra possui, ele tem como resultado final uma vibração. Então aí nós vamos vendo que tudo vibra, né? Tudo isso foi dito até o momento para nós vermos que tanto no macrocosmos como no microcosmos tudo vibra e se movimenta, né? Então, de novo, nada está parado, tudo se move dentro do universo, né? Quando nós pensamos em estar se movimentando e no momento em que o movimento não existe mais, eu vou trazer aqui um breve ponto de reflexão novamente, que obviamente esse tema é um tema interessante do qual eu pretendo em capítulos futuros tratar exclusivamente dele, tá? Que se a gente pegar dentro da tradição bramânica, existem ensinamentos de um momento em que tudo cessa o seu movimento, né? Então, nós estamos em um momento de movimento, mas existe um momento onde tudo para, né? Quando cessa o movimento, seria o tempo de repouso do universo. Dentro da tradição bramânica, isso é chamado de noite de Brahma ou Pralaya, que é um momento de total inércia. Então, é quando todo o universo se recolhe em si mesmo, tudo para, né? É o momento onde a manifestação encerra um ciclo e vai entrar num processo de repouso ou descanso para que no dia seguinte tudo inicie novamente, né? O momento que nós vivemos atualmente seria o momento da atividade do universo, né? Ou, dentro da tradição bramânica, dia de Brahma ou Manvantara.
Então aqui nós temos os dois momentos, né? O momento de movimentação, onde a própria lei da vibração ela deixará de atuar, pelo menos numa cadeia física, né? Porque o próprio universo físico ele deixa de existir, por assim dizer, né? E aí no Manvantara ele vem a se originar novamente e todo o movimento retoma, né? Então o Manvantara ele é originado através do próprio movimento e sendo assim não vai existir a inércia dentro dele, né? Então o Manvantara ele se inicia o momento em que o movimento ocorre, o primeiro movimento, né? A partir desse primeiro movimento todo o processo de desenvolvimento do universo começa. O que dentro da ciência acadêmica nós podemos traçar uma analogia para o próprio Big Bang, né? O Big Bang ou a grande manifestação, né? Essa manifestação grande manifestação, grande expansão, né? É o momento onde um primeiro movimento acontece e dali se desencadeia tudo o que nós conhecemos atualmente. Outro trechinho tirado aqui do próprio Kybalion, né? A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade são simplesmente formas de movimento vibratório. Se voltarmos à nossa reflexão a respeito do átomo, nós vamos falar um pouquinho sobre a abstração da própria matéria. O que definimos por massa material, né, por matéria física, independente do estado que essa matéria se encontra, né, seja um estado físico, sólido, líquido, gasoso ou plasmático, nós vamos acabar considerando ela como algo material, né? Como algo físico, né? A água, ela possui um formato fluido, né? Um formato líquido, né? O estado da matéria líquida. Mas seja como for, nós a consideramos realmente como algo material, né? O que vai diferenciar a água da parede da minha casa é o seu estado, né? Sua forma. Ela tem uma forma líquida e a parede da minha casa tem uma forma sólida, né? Então há um contato muito maior de resistência, por assim dizer, né? É algo muito mais físico, muito mais denso a parede do que a própria água, certo? Porém, nós devemos ter em mente que tudo o que conhecemos é constituído por átomos e por vazio. E que há mais vazio que átomos, né? Então existe mais espaço entre os átomos do que propriamente átomos. Por mais densa que seja a parede da minha casa, há uma quantidade de vazio imensamente grande entre os átomos que constituem essa parede, né? Seja como for, devemos lembrar também que o átomo ele não é matéria, mas energia, e isso tudo como nos ensinou o grande físico Albert Einstein. Então essa matéria que constitui essa parede da minha casa, ela é uma matéria sólida dentro da minha impressão física, utilizando o meu próprio tato, né? Mas essa parede ela é formada por uma atrocidade imensa de quantidade de átomos, né? E todos esses átomos estão suspensos em um vazio. Porém, se eu conseguisse diminuir a minha visão a um ponto atômico e eu pudesse enxergar única e exclusivamente um átomo, eu não veria algo material, algo físico, né? Eu estaria vendo o átomo, que o átomo em si é apenas uma partícula de energia, né? Isso foi um dos ensinamentos, né? Uma das análises
deixadas pelo Albert Einstein, e aí vem até a equação, né, de E é igual a mc ao quadrado, né, que está falando da própria energia e da matéria, né, demonstrando que matéria e energia, eles são a mesma coisa, né. Um átomo por si só, ele vai representar única e exclusivamente uma partícula de energia, mais ou menos carregada, né? Ou a gente pode também considerar essa partícula de energia possuindo uma maior ou uma menor vibração, certo? O fato é que a matéria, ela não representa algo realmente físico ou sólido, por mais duro que aparente ser, tal como a parede da minha casa. A matéria em si, ela é única e exclusivamente um conglomerado de átomos, ou melhor dizendo, de energia. Assim, a matéria é energia, e a energia em condensação vai formar a matéria, certo? Então, eu tenho um único átomo como uma partícula de energia, mas o momento em que esse átomo se liga com muitos e muitos e muitos átomos, eles vão construir uma cadeia, eles vão acabar construindo algo material. Então, numa condição do coletivo de átomos, uma coisa material irá se originar, mas essa coisa material ela é construída por energia, né? Devido aos próprios átomos. O que diferencia a condição física das coisas em líquido e sólido, como a água e a parede, é o seu estado de vibração, certo? Quanto mais alto o estado de vibração, mais fluido essa coisa é. Assim como o líquido, né? Assim como a água. A água em si, ela possui uma frequência superior e isso a deixa num estado fluido, né? Num estado líquido. Agora, se a matéria ela está em uma frequência mais baixa, em uma vibração mais baixa, ela assumirá um estado sólido, né? Uma condição mais física. Se eu penso em um pedaço de ouro, em uma barra de ouro, ela é algo extremamente maciço, algo pesado, algo compacto, né? Ali, obviamente, boa parte da matéria que constitui essa barra de ouro são átomos de ouro, mas existem átomos de outros metais, existem outros elementos ali dentro, que aí vão ser algumas impurezas, mas ainda assim essas impurezas vão acabar dando algum tipo de qualidade diferente para essa barra de ouro. No momento em que eu aqueço essa barra de ouro, isso quer dizer que eu estou colocando energia nessa barra de ouro, energia em forma calorífera, eu estou dando mais movimento para todos os átomos que compõem essa barra de ouro. Então eles vão subindo o seu estado de vibração. À medida que eu vou aquecendo, que eu vou colocando energia e esses átomos vão vibrando cada vez mais, essa barra de ouro ela começa a se liquefazer, então ela vai se desmanchando, ela vai perdendo o seu formato sólido e passa a assumir um formato mais volátil, que seria o formato líquido. Então, nesse momento em que eu consegui derreter completamente a minha barra de ouro, quer dizer que eu pus a energia suficiente ali para subir o estado vibracional de cada uma daquelas moléculas, daqueles átomos de ouro, ao ponto que eles tornaram-se mais energéticos e perderam o formato sólido que eles tinham. Eles ainda são, todos esses átomos conectados, eles ainda estão formando um estado material desse ouro, porém um ouro em estado líquido. À medida que eu deixo de aquecer, que eu corto essa fonte de calor, quer dizer que eu cortei essa energia externa que estava sendo emitida para dentro desses átomos. Muito bem.
essa barra de ouro vai começar, essa poça de ouro, por assim dizer, ela vai começar a perder temperatura, logo os átomos vão começar a perder energia, eles vão começando a vibrar menos e menos e menos, até um ponto que ocorre um resfriamento. Esses átomos eles voltam a ter a sua vibração normal, né, a sua frequência vibratória normal. E essa barra de ouro ela assumiu um novo formato, que seria o formato do recipiente ao qual eu coloquei ele liquefeito, certo? Então aqui nós temos até mesmo essa demonstração, né, esse exemplo, explicando que o que vai diferenciar o estado físico da matéria, né, sólido, líquido, gasoso e plasmático, é apenas a quantidade de energia que ele possui. Alguns produtos naturalmente possuem uma vibração superior do que as outras, então ele vai ter um formato diferente, sólido, líquido, gasoso ou plasmático. Mas à medida que eu coloco energia nele, o seu estado sobe, né? Então ele vai assumir uma outra forma física. À medida que eu tiro energia dele, ele começa a assumir um estado físico inferior. Então, um breve exemplo para que a gente entenda o que é a própria vibração, né? Como a própria vibração ela acaba atuando dentro da matéria, né? Essa mesma situação, esse mesmo exemplo, ele vai se aplicar à energia e à matéria, né? Aqui nós pegamos um primeiro exemplo, a própria matéria, né? Em estados diferentes, mas o mesmo vai se aplicar para a energia e matéria, né? A diferença de vibração entre elas dita o seu comportamento. Uma partícula com uma alta taxa de vibração atuará como energia, única e exclusivamente como energia. Seja uma energia elétrica, térmica, magnética ou de qualquer outra espécie. Seu campo está carregado a um ponto que ela vai emanar uma vibração energética e não apresentará uma forma material. Não? Agora, se ela se encontra vibrando lentamente, né, se essa energia ela começa a vibrar cada vez menos, pouca energia será dissipada e um estado material será formado, certo? Então, o que vai fazer a distinção entre energia e matéria em si é o próprio estado vibracional dela. O que devemos pensar é que energia e matéria, certo? Os estados da matéria e até mesmo quando a gente fala sobre espírito e matéria, Purusha e Prakriti, todas elas representam a mesma coisa. O que muda é apenas a vibração empregada em cada uma das formas. Então, quanto mais rápido, quanto mais acelerado for essa vibração, eu estou trabalhando com energia, eu estou trabalhando com estados da matéria mais fluidos, né? Como gasoso, por exemplo. Ou estamos trabalhando com a própria energia do espírito. Quando tudo isso acontece de uma forma mais lenta, numa taxa de vibração baixíssima, aí eu tenho a matéria, eu tenho um estado físico sólido, ou eu tenho a matéria por si só, né? E aí eu separei aqui uma frasezinha que eu não lembro quem que disse, mas ela basicamente é o seguinte: quanto mais o homem mergulha na matéria, mais ele se aproxima do espírito. E quanto mais ele busca o espírito, mais ele encontrará a matéria. Né? Por que isso? Pois como o que está em cima é como o que está embaixo, que seria o nosso princípio da correspondência, certo? O substrato da matéria, ele é proveniente do espírito. E à medida que subimos nos planos sutis, continuamos encontrando matéria, mas uma matéria própria dos planos sutis, que acabam se tornando tão materiais quanto a nossa aqui no próprio plano físico.
à medida que o homem mergulha na matéria, né? Se a gente estudar um pouquinho sobre a física quântica, sobre as buscas que eles têm para compreender o universo que acontece dentro de um próprio átomo, a gente começa a ver ali um nível de inteligência, um nível de situações tão incompreensíveis que nós podemos dizer que cada vez mais, dentro de um estudo da física quântica, nós estamos nos aproximando da essência da própria matéria, que seria uma própria partícula do espírito, né? E à medida que eu olho por outro lado, né, ao invés de eu me mergulhar nessa busca da matéria e eu começo a apenas buscar essa própria realidade do espírito, eu vou encontrando uma materialidade dentro dessas próprias camadas que estão superiores à nossa própria camada material, né? Então isso, uma breve reflexão, trazendo conexão com tudo isso que falamos até o presente momento. Bom, já falamos sobre galáxias, já falamos sobre átomos, já falamos a respeito da própria lei da vibração. Nós vamos dar continuidade seguindo um caminho um pouquinho diferente agora. E eu vou começar essa parte com um aforismo hermético que nos diz o seguinte: os ensinamentos preconizam que, com efeito, o espírito está num lado do polo de vibração, sendo o outro polo formado por certas modalidades extremamente grosseiras da matéria. Entre esses dois polos encontram-se milhões e milhões de graus e modos de vibração. Então aqui só repetindo tudo que nós já falamos, né? O espírito está em um polo da vibração, a matéria encontra-se em um outro polo mais denso da vibração, e entre um polo e o outro existe uma infinidade de camadas e modos de vibração diferentes, certo? O que nós vamos compreender é que a vibração é o que dá forma ao nosso mundo, né? Tudo que existe, tudo que conhecemos, tudo que é material em qualquer plano da materialidade, ela é proveniente da própria vibração e é construída pela vibração, né? Além de todas as reflexões já apresentadas, vamos conversar um pouquinho sobre as frequências, né? As frequências que nós utilizamos uma nomenclatura de Hertz para nos referirmos sobre ela, né? Quando falamos sobre Hertz, nós devemos primeiramente entender o que? Ela é uma unidade de medida da frequência, né? Que indica o número de ciclos ou oscilações completas que ocorrem em um segundo. Sendo assim, nós temos 1 Hz igual a 1 ciclo por segundo. Que é fundamental esse entendimento de Hertz para descrever qualquer evento periódico como onda sonora, elétrica ou de luz. Então, quando nós falamos de 1 Hz, nós estamos falando de um ciclo completo que ocorreu em 1 segundo, no tempo de 1 segundo, certo? Vou falar aqui um pouquinho sobre o som. A faixa audível humana, ela vai de 20 Hz a 20.000 Hz. E as notas musicais se encaixam nesse espectro, sendo a frequência fundamental a nota Lá, com notas mais agudas, tendo frequências maiores, e notas mais graves com frequências menores. Então, tudo que você já ouviu possivelmente está dentro dessa frequência, entre 20 Hz e 20.000 Hz.
Um som que possua uma faixa inferior a 20 Hz ou superior a 20.000 Hz está fora do espectro comum da audição do ser humano. Porém, animais podem ouvir sons além desta frequência, por exemplo, né? Por mais que nós não. Então, isso quer dizer que esse som ele ainda existe, né? Frequências tanto inferiores quanto superiores, mas ele fica inaudível à nossa capacidade, né? E que inclusive a tendência é que com o passar dos anos a gente vá perdendo um pouquinho a nossa acuidade auditiva e comece a reduzir essa faixa, né, auditiva. Então a gente vai perdendo um pouco essa capacidade por causa de um próprio desgaste biológico, né? Continuando sobre a reflexão a respeito da vibração e dos hertz, né? Outro ponto fica a respeito da luz. A luz ela também é medida em hertz. A frequência da luz visível, que seria aquela que enxergamos, ela varia de aproximadamente 400 terahertz a 790 terahertz, abrangendo todas as cores do arco-íris. Frequências mais baixas, como o vermelho, e mais altas, como o violeta. A luz, sendo uma onda eletromagnética, tem uma vasta gama de frequências, indo do infravermelho, que já seria uma luz que nós não temos a capacidade de enxergar, mas mesmo assim ela existe. Ela fica abaixo dessa frequência dos 400 terahertz, né? E os raios gama, que possuem uma frequência bem superior aos 790 terahertz, que seria o máximo que nós enxergamos, né? Então aqui é a mesma coisa, todas as cores, todo tipo de luz, todo tipo de impressão visual que você já teve, os seus olhos estavam captando uma frequência entre 400 e 790 terahertz. Mas existem cores que vão trabalhar abaixo dessa frequência e cores que vão trabalhar acima dessa frequência. Ou melhor dizendo, existe espectro de luz inferior a 400 e existe espectro de luz superior a 790 terahertz. Mas seja como for, tudo que diferencia uma nota musical da outra ou uma cor da outra é única e exclusivamente a frequência, a vibração que elas se encontram, né? Então, nós vamos observar que quando distinguimos a diferença entre uma nota musical e a outra, apenas estamos compreendendo a diferença entre suas vibrações, certo? Um som grave possui uma vibração lenta e um som agudo uma vibração mais acelerada. As cores elas vão ser exatamente a mesma coisa. A nossa capacidade de diferenciar as cores está conectada a compreender a diferença de vibração que existe entre um vermelho e um amarelo. Toda a variação de cor que vai existir entre um vermelho e um amarelo é a diferença de vibração que existe entre a cor vermelha e a cor amarela. Então, por isso a gente consegue criar uma grande palheta de cores que elas estão apenas imprimindo em nossos olhos diferentes velocidades de vibração da mesma luz, que seria a luz branca, certo? Fazendo um paralelo aqui, fazendo um parênteses, né, que de certa forma está conectado com o que estamos falando, mas indiretamente não, né? Quando falamos tanto de notas quanto de cores, nós temos sete notas musicais, né? E 7 cores, são as cores do próprio arco-íris, são as cores fundamentais, né? Obviamente as notas musicais, elas possuem 5 notas complementares, que acabam de certa forma totalizando 12 notas, né? Mas as outras 5 notas elas são apenas variações, né? Então aí a gente entra dentro
dessa seara musical, onde vai falar de, por exemplo, um dó sustenido ou um próprio dó bemol, que seria uma meia etapa, né, entre o dó e o ré. Então, entre o dó e o ré existe uma nota musical que seria um dó sustenido, né? Ele não é exatamente o dó convencional, mas ele também não é um ré. Mas certamente existem notas entre meio esse próprio dó e dó sustenido, né? Existem pequenas oscilações, possuem variações dentro dessa própria frequência vibracional. Às vezes sons um pouco esquisitos que podem ser, né, soar aos nossos ouvidos como uma nota desafinada e tudo mais. Isso é um simples exemplo, né, do que seria essa variação vibracional das próprias notas musicais. Mas enfim, existem 7 notas completas, né? As outras 5 são apenas variações. Existem 7 cores principais e uma variedade muito grande de variações de cores entre uma cor e outra, certo? Se nós falarmos das notas musicais específicas, caso alguém tenha interesse, dê uma pesquisadinha. Se você tem interesse, mas ainda não conhece, né? A gente vai até mesmo chegar numa seguinte situação. O que vai diferenciar principalmente a questão dos sons e das cores? Dentro das cores, nós temos uma faixa vibracional, que seria a faixa mais lenta, onde eu estou trabalhando na faixa da cor vermelha. De acordo com que eu vou subindo essa frequência, eu chego até a cor da maior vibração, que seria o violeta. Então, todas as cores elas vão se distribuir do vermelho até o violeta, né? Então, eu tenho vermelho. Esse vermelho, de acordo com que ele vem subindo o seu tom, ele vai atingir uma cor alaranjada, consecutivamente amarelo, verde, o azul, vai passar para um tom anil, que seria um tom índigo, e por fim o próprio violeta. Isso seria o próprio prisma das cores, né? São as cores do arco-íris. Então elas vêm seguindo de uma forma cadencial, uma depois da outra, né? Obviamente, a alteração dessa vibração vai promover uma mescla entre uma cor e outra, mas ela vem progredindo até chegar no violeta. Logo após o violeta, o ultravioleta, que aí já é uma cor invisível ao nosso espectro, certo? As notas musicais, ela já tem um comportamento um pouquinho diferente, né? Eu tenho essa base das 7 notas musicais, então ela vai ser Dó, como a nota mais baixa, né? E Si, a nota mais alta, só que a nota mais alta dentro de uma oitava, né? Então eu começo com um Dó bem grave, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E essa oitava, ela foi uma oitava bem grave, né? Porque foi a primeira camada, por assim dizer, dos sons que eu trabalhei. Depois desse Si, vai retornar para o Dó. Só que esse Dó, ele é mais agudo do que o Si que está vindo antes dele, né? E a diferença desse Dó para o primeiro Dó, eles são a mesma nota, mas esse segundo Dó, ele é uma oitava acima do primeiro Dó, né? Então ele é um tom acima, ele é mais agudo do que esse primeiro Dó. Mas ele ainda assim é uma nota um pouco grave, porque aí eu vou fazer novamente Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e eu fiz uma segunda oitava. E assim vai se repetindo até sair dessa faixa de som audível para nós, seres humanos, né? Então existe uma grande variedade, existe uma grande quantidade de oitavas que compreendem essa faixa audível para nós,
que vão dos 20 Hz até os 20.000 Hz. Mas seja como for, entre essa escala existem as notas, entre aspas, padrões, né, que vão formar essas notas musicais conhecidas pela gente. Tá? Então isso é um breve parênteses falando um pouquinho sobre tanto o som quanto a luz, mas é um tema interessante, é um tema que vale a pena se aprofundar mais, porque há muitos mistérios para ser compreendidos, até mesmo dentro da própria construção do som. Né? Muito bem. Há uma grande diferença, obviamente, entre a luz e as suas cores, né? A luz branca e as 7 cores primárias, né? Principais, no caso, que ela produz, e o próprio som com as suas 7 notas principais. Né? Porém, a única coisa que as diferencia é o seu estado de vibração. Então, a única coisa que diferencia o som da luz é a vibração. Né? O som ele vai possuir uma taxa vibracional inferior à da luz, como já mencionado. Para pensar um pouquinho sobre isso, eu vou ler aqui um trecho do Kybalion, tá? que é um exercício mental, né? É um exemplo de um exercício mental que a gente pode aplicar para compreender o que representa a própria vibração colocada numa condição prática, certo? Então, abre aspas, começando a leitura. Para mostrar os efeitos das escalas crescentes de vibração, os cientistas ofereceram o exemplo de uma roda, peão ou cilindro movendo-se rapidamente. A ilustração pressupõe uma roda, peão ou cilindro rotativo girando em baixa velocidade para facilitar a exposição do que virá a seguir. Chamaremos essa coisa que gira de objeto. Suponhamos que o objeto se move lentamente. Pode ser visto facilmente, mas nenhum som do seu movimento nos chega ao ouvido. A velocidade é aumentada gradualmente. Em pouco tempo, seu movimento torna-se tão rápido que se pode ouvir um grunhido surdo ou uma nota grave. Então, quando se aumenta ainda mais a velocidade do movimento, pode-se distinguir a nota imediatamente superior. Assim, uma depois da outra, todas as notas da escala musical parecem tornando-se cada vez mais altas à medida que aumenta o movimento. Finalmente, quando a rotação tiver atingido uma certa velocidade, a última nota perceptível aos ouvidos humanos, a última nota aguda e estridente, se desvanece e sobrevém o silêncio. Não se ouve nenhum som proveniente do objeto giratório e a velocidade do movimento é tão grande que o ouvido humano se torna incapaz de registrar as vibrações. Então, começa a percepção dos graus ascendentes de calor e depois de algum tempo, o olho tem um vislumbre que o objeto começou a adquirir uma cor avermelhada, opaca e sem brilho. À medida que a velocidade aumenta, o vermelho adquire maior brilho. Depois, com uma velocidade ainda maior, o objeto adquire uma cor intermediária entre o vermelho e o amarelo. Em seguida, esse alaranjado tornando-se amarelo, e então sucessivamente segue-se os tons de verde, de azul, azul e violeta, e finalmente o próprio violeta. À medida que a velocidade se torna ainda maior, finalmente o violeta se desvanece, tornando-se impossível de ser registrado pelo olho humano. Mas existem raios invisíveis que emanam do objeto giratório.
os que se usam para fotografar e outros raios sutis de luz. E quando começa a se manifestar os raios especificamente conhecidos como raio-x e etc., quando a constituição do objeto começa a se modificar, a eletricidade e o magnetismo são emitidos quando o grau apropriado de vibração for alcançado. O objeto atinge certo grau de vibração, suas moléculas se desintegram e se decompõem nos elementos ou átomos originais. Os átomos, por sua vez, seguindo o princípio da vibração, separam-se nos incontáveis corpúsculos de que são compostos. Finalmente, até os corpúsculos desaparecem e pode-se dizer que o objeto é composto da substância etérea. A ciência não ousa levá-los ainda mais longe à ilustração, mas os hermetistas ensinam que, se as vibrações fossem aumentadas continuamente, o objeto remontaria aos sucessivos estados e manifestaria, por sua vez, os diversos estágios mentais. Depois, seguiria seu caminho em direção ao espírito, até finalmente reintegrar-se ao todo, que é o espírito absoluto. O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto muito antes de alcançar o estado de substância etérea. Por outro lado, porém, a ilustração é correta na medida em que mostra que efeitos seriam obtidos se os graus e modos de vibração fossem constantemente aumentados. Então, esse é um exercício mental, né, que vem demonstrando como, à medida que vamos subindo a vibração, vamos alterando a condição das coisas, né? Vamos gerando coisas de graus superiores, até um ponto que realmente somos capazes de transcender um próprio algo material, né? Isso quer dizer o quê? Né? A vibração ela é responsável pelo movimento, né? Pelo som, pela luz e até mesmo pelas formas. Eu recomendo que todos deem uma pesquisada, caso não viu ainda, sobre a cimática. Né? A cimática ela representa estudos científicos sobre as ondas sonoras ou a própria vibração do som. Né? Essas ondas sonoras elas são capazes de produzir formas geométricas. Né? Essas formas elas geralmente são representadas em um plano 2D, tá? Então devido à técnica que é utilizada, né? Mas o som, ele obviamente acaba emitindo e construindo no ar uma forma tridimensional, né? Então essa parte da cimática, que seria esse estudo da forma da onda sonora, tem duas formas básicas de serem feitas, né? Uma é sobre a água e outra é sobre em um pratinho, né? Onde é colocado uma areia fina. Então, você coloca uma nota musical para tocar, seja nessa vasilha d'água ou a nota constante, né? A mesma nota é tocada constantemente dentro de uma vasilha d'água ou embaixo de um pratinho, geralmente um prato de metal, com uma areia bem fininha ali em cima. Nós vemos que é formado que ela vai acabar assumindo uma forma, né? A areia, os grãos da areia vão se posicionar em linhas e vão criar uma forma geométrica. Ou a água vai vibrar com essa água e uma forma contínua vai ser mantida na superfície dessa água, né? De acordo com que você altera a nota musical, outra forma vai ser apresentada, né? E entre uma nota musical e outra,
Até existe uma forma ali, mas é uma forma bem confusa, ela não tem uma aparência distinta, né? Ela é meio bagunçada entre uma nota e outra. Agora, quando você coloca na nota correta, uma imagem nítida acaba se formando, né? Só que, novamente, esse tipo de teste você acaba fazendo e você constrói uma forma 2D, né? Bidimensional, uma forma plana, que seria a forma do som. Nós basicamente estamos falando da forma que o som possui, né? Só que essa escala do som, ela certamente ela não possui uma forma bidimensional, né? 2D. Ela possui uma forma tridimensional, né? E isso, obviamente, faltam recursos para demonstrar como seria exatamente essa forma geométrica que uma nota musical possui em um aspecto tridimensional. O que eu quero trazer com analogia quanto a isso? À medida que nós falamos, né? À medida que você está me ouvindo, formas geométricas estão sendo criadas pela minha fala, né? Essas formas geométricas, elas acabam tendo uma transformação à medida que eu oscilo o tom da minha voz. À medida que eu subo o tom da minha voz, essa forma adquire uma forma diferente de quando eu baixo o tom da minha voz. Mas seja como for, formas geométricas estão sendo criadas sempre que nós falamos. E aqui nós temos a própria questão do poder da fala, né? À medida que eu falo, dependendo do que eu falo, eu começo a criar uma forma geométrica a partir da minha própria fala. De acordo com que eu coloco intensidade na minha fala, eu dou mais força para essa forma geométrica que eu estou produzindo. Além da intensidade, quanto maior for a vontade que eu coloco nisso que eu quero falar, mais forte fica essa forma geométrica. E à medida que eu consigo colocar a minha energia mental nessa forma geométrica, somado com a minha vontade e a minha intenção, mais nítida é essa forma que eu estou criando, né? Então, tudo isso vem do próprio poder da fala, né? A magia criada através da fala. E aí, entrando dentro de uma parte profana, eu poderia dizer, ou até mesmo dentro de um imaginário coletivo, né? Aí vem um pouquinho essa coisa das palavras mágicas, né? Onde nós assistimos, podemos ver em um desenho, por exemplo, numa própria condição folclórica ou em um livro e tal, né? A palavra mágica que o mago ou o feiticeiro utiliza para fazer um encanto e tudo mais. Então tudo isso está atrelado, está diretamente conectado a isso, né? A essa vibração, esse poder da fala, né? E toda essa coisa da vontade e da energia mental colocada dentro disso que estamos falando, né? E, bom, tudo isso é a própria vibração, né? O som é vibração, então a palavra é vibração, a voz é vibração. E aí nós, obviamente, podemos conectar esse estudo com a própria passagem do Evangelho de João, que é no capítulo 1, no primeiro versículo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Então, essa própria questão do Verbo, né? Ele pode representar o próprio som, a própria fala, consecutivamente, a própria vibração, não é? Dentro da tradição hindu, o som, né? A tradição hindu, a tradição bramânica ali, o som Om ou Aum
manifestado por Brahma é a origem de onde o universo foi gerado, e esse som permanece a ecoar, pois é o próprio Om que Brahma manifestou, que criou o universo e o mantém, né? O mantém vivo, né? No momento do silêncio universal, ou o fim do Om, o momento que o Om para de ser entoado, marca o término deste ciclo, né? Desse ciclo de manifestação, que seria o Manvantara. Quando esse som cessa, inicia o Pralaya. Então, dentro da tradição judaica cristã, nós vemos essa conexão da criação do universo através do verbo, né? O verbo como algo vivo. O verbo, poderíamos traçar essa reflexão comparando ele com o som, ou diretamente com a própria vibração, né? A tradição bramânica vai trazer esse mesmo mito com o Om, né? O Om manifestado que deu origem ao universo e mantém o universo em funcionamento. E o próprio grande Pitágoras, em suas lições, ele referia-se a um som constante no universo, que era a música das esferas ou a harmonia das esferas, né? Que seria basicamente uma nota musical que era tocada permanente em todo o universo, e que através dela tudo teria sido criado e mantido em funcionamento, né? Então é a mesma conotação ligada ao próprio Om, né? Essa nota, basicamente, ou o Om, ou a música das esferas, ela não seria ouvida naturalmente por nós, porque não existe um contraste nela, né? Ela toca constantemente e por isso ela acaba sendo indistinguível. E até então porque ela não seria um som puramente material, assim como que você está ouvindo eu falando, né? Ele seria um som sutil, né? Mas à medida que o discípulo, através da sua dedicação e seus próprios esforços, ele poderia chegar a se conectar, né? Ele poderia escutar essa harmonia das esferas. E com isso ele estaria em sintonia com a fonte da criação e manutenção de tudo que existe, né? Então, mesmo que isso acontecesse em um breve instante, o discípulo ele teria um grande insight, porque ele conseguiu se colocar na mesma frequência desse som primordial, esse som que originou tudo, né? Então, vemos nesse exemplo o som como a fonte da criação, né? Aquilo que sustenta tudo, mas o som ele seria unicamente uma alegoria à própria vibração, né? Nós aqui estamos caminhando para a reta final. Eu vou ler um outro parágrafo, tá? Para a gente fazer aqui a última ponto de reflexão dentro desse princípio, tá? Falando um pouquinho aqui a respeito, né, dos estudos herméticos ligados diretamente, né, com a própria parte da vibração, tá? Então, abre aspas, os ensinamentos herméticos vão muito além dos da ciência moderna. Eles ensinam que toda a manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade, desejo, qualquer condição ou estado são acompanhados por vibrações, uma porção das quais é expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Este é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas da ação e do poder da mente. Mais adiante ele continua. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração, e por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, esses estados mentais podem ser reproduzidos do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento.
Fecha aspas. Então aqui nós temos um pouquinho falando diretamente sobre esse princípio da vibração e a conexão que ele vai ter daí com os próprios poderes mentais, né, a própria capacidade mental, e até mesmo de uma forma mais profunda, falando das frequências mentais, né, dos estados de vibração mental, consecutivamente emocional, né? A grande importância na compreensão deste princípio hermético, ele vai estar ligado em saber que tudo é proveniente de uma vibração e que emite uma vibração correspondente. Então, além de tudo ser criado, falando da parte material, né? Tudo ser criado por uma vibração, e partindo para um âmbito mais superior, falando, por exemplo, das nossas capacidades mentais, ou dos nossos próprios pensamentos, tudo isso é criado através de uma vibração e tudo isso produz uma vibração correspondente, né? Quando falamos nos episódios anteriores sobre a transformação e o aprimoramento de nossos pensamentos, queremos dizer aqui sobre a elevação da frequência do estado mental. Quando melhoramos a qualidade de nossos pensamentos, subimos o estado vibracional dele. Então, o que nós pensamos promove uma vibração mental. Se os nossos pensamentos são pensamentos densos, eles vão gerar uma vibração baixa. À medida em que eu me esforço em ter bons pensamentos, à medida que eu estou estudando assuntos de profundidade como esse, à medida que eu me coloco a raciocinar sobre temas como esse, tudo isso está elevando o meu estado vibracional mental, né? E isso, por reverberação, acaba atuando em todos os meus outros corpos. Então, eu estou melhorando a qualidade dos meus pensamentos, eu estou melhorando a vibração do meu pensamento, e isso naturalmente vai fazer com que eu emita uma vibração mental para o exterior, né? Diferente da de quando eu tenho pensamentos mais negativos, né? Então, tudo que, obviamente, o que eu consumo acaba alterando o meu estado mental, só que ainda assim, o mais importante do que eu estou consumindo é o que eu estou manifestando, o que eu estou gerando, né? E aí o que eu vou gerar vai ser correspondente ao que eu realmente estou pensando, né? Ao que eu estou aplicando a minha capacidade mental, né? E não somente mental, mesmo vai ser válido para as nossas emoções, vai ser válido para a energia vital e para o próprio corpo físico, né? Por outro ponto, nós vamos notar que a frequência que estamos, né, emanando através dessas cargas mentais, emocionais, vitais e físicas, ela ressoará em seus planos correspondentes, né? E o nosso intuito dentro desse estudo é a busca pela aproximação, né, com os planos espirituais. Então devemos compreender que isso só será possível pela elevação da vibração que emitimos, né? Então, eu tenho uma constituição mental, né? Por um reflexo aqui eu consigo ter, né, os meus pensamentos, eu consigo refletir sobre alguma coisa, eu consigo ler um tema e absorver esse conteúdo, mas tudo isso porque eu tenho ali o meu corpo mental, e esse corpo mental ele está sendo trabalhado no momento em que eu estou lendo, pensando e refletindo. Quanto melhor for a qualidade do que eu estou lendo, pensando e refletindo, mais eu vou subindo a vibração do meu estado mental, ou do meu corpo mental.
Então, eu vou sutilizando essa minha capacidade mental, essa minha condição mental. Quanto mais eu sutilizo, isso quer dizer que maior é o estado de vibração do meu pensamento. E quanto maior for o estado de vibração do meu pensamento, mais ele vai subindo dentro dos degraus do plano mental, até um ponto que ele consegue chegar bem próximo à linha divisória entre o que eu tenho pelo meu mental inferior e o meu mental superior. O momento em que eu consigo promover essa conexão do meu mental inferior com o meu mental superior, eu estabeleço uma ponte, nem que seja uma ponte breve, nem que seja um breve instante, mas eu consigo me conectar a essa realidade espiritual e consigo ter uma experiência vívida da própria espiritualidade, né? Então, mais importante, novamente, mais importante do que o que eu estou até mesmo consumindo como conteúdo, fica a questão do que eu estou trabalhando em mim, né? Como eu estou processando esse conteúdo em mim, porque tudo isso vai repercutir nos meus 4 corpos inferiores e vão moldar eles, seja aumentando a sua vibração ou reduzindo a sua vibração, né? As vibrações mentais densas, elas não permitem ter bons pensamentos. E sem bons pensamentos não é possível acessar o plano das ideias ou o mental superior. As emoções densas, elas não me permitem ter sentimentos elevados que poderiam me conduzir a ter uma verdadeira intuição, né? Pois tudo isso acaba me colocando fora de sintonia com essas vibrações desejadas. E a gente acaba atraindo aquilo que manifesta como vibração, né? Então, tudo aquilo que acaba permeando a minha vida, ele foi atraído pelas vibrações que eu promovi, né? Se eu sempre estou tendo maus pensamentos, eu não consigo entender por que eu tenho pensamentos ruins. Isso quer dizer porque eu estou me alimentando de pensamentos ruins, né? E querendo ou não, eu estou trabalhando esses pensamentos. Então, o meu estado vibracional mental está nesse estado denso e por isso esses pensamentos acabam vindo para mim, né? O mesmo vai ser válido para as emoções, né? Uma situação em que eu tenho sentimentos recorrentes, às vezes até mesmo uma situação de estar vivenciando uma depressão, né? Ou ter constante sentimento de tristeza, enfim, ódio, raiva. Isso quer dizer que a minha carga emocional está com uma vibração muito baixa. Para que eu consiga trabalhar esses tipos de sentimentos, para que eu consiga me desvencilhar deles e ter melhores sentimentos pelas pessoas e por mim mesmo, eu preciso naturalmente subir o estado vibracional dos meus sentimentos, né? Então, quanto mais denso for o que eu vibro na minha vida, no meu dia a dia, mais denso vão ser as minhas cargas mentais, emocionais, vitais e propriamente físicas, né? Quanto mais eu sutilizo todas essas vibrações, quanto mais eu busco isso, mais vem subindo esses estados vibracionais que acabam me constituindo, né? E se a minha busca for uma busca por estabelecer uma conexão com esse espírito, com essa mente superior, somente vai ser possível se eu consigo vibrar em um estado próximo a ela, né? Somente quando eu estou em uma condição de correspondência com essa mente superior, a minha vibração está muito próxima à vibração dela, que eu consigo, por fim, acessá-la, né? Então, quando falamos da grande magia hermética, né, que é a magia mental, nós devemos compreender que esse processo ele vai se dar principalmente pelo desenvolvimento da mente,
né? Mas além disso, ela diz que o processo da magia ela deve também ser conduzido pelo poder do pensar. Então tudo tem que começar através da melhora dos próprios pensamentos, né? Então eu vou subindo essa condição vibracional mental, né? Que é a primeira transformação, a primeira magia que eu vou fazer, né? À medida que eu venho subindo a qualidade desses pensamentos ou venho aumentando a vibração do estado mental, mais eu vou trazendo para cima também a vibração das emoções, a vibração vital e a própria vibração física, e mais capaz eu vou me tornando, dentro dessas condições, de aprender a utilizar essa maleabilidade vibracional, né? Quando eu já tenho um domínio melhor sobre isso, aí eu parto para uma magia hermética, que seria a própria magia externa, que é o que vai acontecer através de eu utilizando esse meu poder mental, né? Conduzindo as coisas através dessa minha própria capacidade mental, né? A partir do momento em que a gente começa a compreender essa nossa potência mental e consegue utilizar ela, né? Toda essa nossa energia mental, a nossa força da vontade, né? O poder da intensidade que a gente coloca, tanto através da fala quanto através da nossa própria força de vontade, da nossa força de querer, né? Nós podemos começar a manifestar coisas, né? E quando conseguimos compreender verdadeiramente o processo da vibração, e temos essa qualidade mental superior, né? Nós passamos a ter o domínio da própria matéria, né? Nós podemos mudar o seu estado vibracional. A gente consegue utilizar a nossa compreensão para trabalhar a vibração das outras coisas e das outras pessoas, né? Então a gente pode mudar o estado físico das coisas, que era a própria base dos estudos alquímicos, né? A ideia dos estudos alquímicos era ter a capacidade de mudar, de transformar a natureza elementar da própria matéria, né? Além de tudo isso, vem com essa carga, né, de ter o domínio, ter o conhecimento, o pleno conhecimento da própria vibração, vai ser possível ter essa capacidade da própria materialização, né? Que eu estou moldando vibracionalmente a própria matéria. Eu estou construindo coisas, né? Então, eu vou ter essa capacidade tanto de materializar objetos quanto fenômenos, né? Pois tudo isso, a própria matéria, ela é fruto da vibração. A partir do momento em que eu aprendo a ter o conhecimento e o domínio sobre a vibração, eu consigo trabalhar e criar a própria matéria, né? Se eu tivesse o pleno conhecimento, o pleno domínio da vibração, eu poderia levitar, eu poderia voar, poderia atravessar paredes, sabendo que o meu corpo é constituído de átomos, assim como há paredes, e que há muito mais vazio do que átomos. E se eu tenho pleno domínio disso, o que me impede de conseguir atravessar os átomos do meu corpo pelos átomos da parede, né? Onde os átomos do meu corpo passam pelos vazios pelo vazio que constitui os que está nos átomos da parede. Então, pensando no quesito da vibração, tudo isso seria possível, né? Por mais distante que isso aparenta ser, né? E além disso, né, tendo pleno domínio da minha condição mental e compreendendo como funcionam as vibrações mentais, eu poderia me comunicar mentalmente com qualquer pessoa, em qualquer lugar que ela esteja, né? Eu teria essa capacidades de telecinésia, enfim, todos esses tipos de fenômenos que são apresentados, né? Mas tudo isso
ele vai partir de um primeiro passo, que é o passo da transformação e da própria melhora dos nossos pensamentos, né? Somente subindo a vibração de tudo do pensar que esse tipo de fenômeno vai ser possível em algum momento, né? E obviamente, se eu melhoro a condição dos meus pensamentos por reverberação, que seria a mesma coisa que por vibração correspondente, né? Melhora a qualidade das minhas emoções, da minha vitalidade e do meu próprio corpo físico. E pela mesma reverberação, né? A vibração em correspondência, eu consigo atrair melhores condições para a minha vida, né? E tudo isso vai me colocando gradativamente mais próximo do meu espírito ou do meu mestre interior, né? Então, todas essas capacidades, elas são sim possíveis, né? Elas são uma realidade através desse princípio, que seria o princípio da vibração. Por quê? Porque tudo vai partir do pressuposto que a primeira coisa que eu tenho que aprender a subir a vibração são os meus pensamentos. É aí que a magia hermética ela vai acontecer, né? Então aqui já na retinha final do capítulo de hoje, eu vou ler um último trecho aqui do Kaibalho, né, que vai esclarecer um pouquinho isso que foi falado nos últimos minutos aí, né? Uma pequena reflexão sobre o que até aqui dissemos mostrará ao estudante que o princípio da vibração subjaz aos admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos, que aparentemente são capazes de revogar as leis da natureza, mas que na verdade estão simplesmente usando uma lei contra outra, um princípio contra outros, e que obtêm seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia. E assim realizam os comumente chamados milagres. Fecha aspas. Então, um último trecho extraído do livro O Kaibalho, encerrando aqui o capítulo de hoje, né? Um capítulo um pouquinho mais longo, mas tudo o que foi dito aqui eu acredito que é a melhor forma possível para a gente compreender o que representa esse princípio da vibração, né? Agradeço uma vez mais a participação de todos e eu vou encerrar o capítulo de hoje com uma citação do Pequeno Oráculo, tá? Pequeno Oráculo, a mensagem número 24, onde o professor Henrique José de Souza, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, ele nos diz a seguinte frase: nos números, nos sons e nas cores estão contidos todos os mistérios da manifestação. Então, fiquem bem, agradeço uma vez mais e até a próxima.